Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão do ano litúrgico, ano C, ano de Lucas, nosso 21º encontro, é o tempo da Quaresma, é o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Podemos iniciar com uma pergunta: que mistério do mal é este? Como é possível que as criaturas criadas à imagem divina se afastem do bem e façam a escolha daquilo que destrói, da desordem, do mal? A Sagrada Escritura procura, em determinados momentos, colocar a realidade da desobediência e a escolha do mal. O pecado, a desobediência fatal à lei da vida. Esta lei da vida, dada por Deus à humanidade, traz uma interrogação fundamental sobre a verdade da palavra do Senhor na vida do ser humano. O ser humano, o homem e a mulher, eles consentiram ser seduzidos pela palavra tentadora da serpente. Chamamos de diabo, ou de Satanás, que entrou no judaísmo a partir da visão cosmológica da Babilônia. Este ser misterioso, o diabo, consegue convencer o homem e a mulher por meio de argumentos tendenciosos, enganadores. Que Deus, a serpente dizia que Deus estava enganando-os com a finalidade de manter a sujeição do ser humano numa situação indigna. Isto é, a serpente semeia a dúvida. É o primeiro passo para a queda. A dúvida desestruturadora, quando não se tem consciência das coisas, e assim, quando não se tem consciência das coisas, ele aproveita então, Satanás, para fazer a tentação. Como ele também fez a tentação em Jesus, a tentação no deserto. Ninguém escapa às insinuações do tentador, que faz estragos sem cessar no coração do ser humano. Esse ser humano que acaba destruindo o mundo. Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrentou Satanás. O diabo procura colocar dúvidas em Jesus e insinua que a voz que Jesus tinha ouvido ao sair das águas do batismo no Jordão tinha sido uma ilusão, se és filho de Deus. Isto é, que Deus que o havia gerado. Lucas capítulo 3, versículo 22. Então ele diz: ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus responderá não aceitando a dúvida que Satanás quis impor-lhe. Não só de pão vive o homem, pois o alimento de Jesus será sempre fazer a vontade daquele que o enviara, do Pai. Jesus veio realizar a obra do Pai. Ele nunca irá ceder à tentação do poder político, nem das riquezas vãs. E até alerta os discípulos sobre a sedução das riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Finalmente, Jesus diz que nunca se tenta a Deus, nem mesmo no momento da agonia, no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 22, versículo 42. Devemos ter consciência e sabedoria de que nas horas da tentação
não se deve agarrar-se em Jesus. Devemos ter consciência e sabedoria de que, nas horas da tentação, se deve agarrar-se em Jesus, a palavra de Deus, acreditando firmemente naquele que o Pai ressuscitou dos mortos. Essa adesão à pessoa de Jesus Cristo, essa adesão à palavra de Deus, nessa confiança firme naquele Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. E essa consciência, essa busca que nos faz vencer o mal. De um grupo de pobres arameus errantes, Deus fez um povo. Jesus é aquele que se coloca diante deste povo. Nós jamais seremos confundidos se permanecermos unidos a Jesus, pois é Ele que nos conduz à Páscoa definitiva, cuja Eucaristia é seu memorial e seu penhor. A antífona de entrada é do Salmo 90, do versículo 15 a 16. Salmo 90, 91. 90, versão grego-latina, 91, versão hebraica. E nos diz que o Pai está sempre disposto, ao seu servo que suplica e que nunca será abandonado por Deus. Quando meu servo Jesus clamar, hei de atendê-lo. Estarei com ele na tribulação, nos momentos difíceis de tentação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo, isto é, na ressurreição. E lhe darei longos dias na eternidade. O que se atribui a Jesus é atribuído também a toda a comunidade cristã. É o corpo de Cristo, reunida para a Eucaristia. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículo 4 a 10. As primícias consagradas a Deus no livro do Deuteronômio, a partir desse momento em que se apresenta essas primícias, se faz uma profissão de fé explícita em Deus libertador do seu povo, libertador da escravidão do Egito, e que ele está sempre a agir em favor deste povo. Tudo é dom de Deus. Foi Deus, por gratuidade, que escolheu este povo pequeno e que fez deste povo um povo grande, forte e poderoso. Deus não foi surdo às súplicas do povo na escravidão. O Senhor ouviu a voz do povo e viu a opressão que o povo sofria, a miséria, a angústia deste povo. É Deus que, por amor e graça, tirou este povo da escravidão do Egito, conduzindo-o a esta terra onde jorra leite e mel. A gratidão do povo que reconhece o dom de Deus, que reconhece seu amor, faz com que aquilo que é graça de Deus se torne corban, isto é, consagrado a Deus. Esta gratidão e reconhecimento faz com que o povo ofereça as primícias, que são levadas ao templo. E ali se faz um conhecimento, uma consciência de gratidão. Essa gratidão que se expressa de forma tão profunda, a ponto do fiel se inclinar e adorar o próprio Deus. Hoje, o memorial da Páscoa de Cristo é a fonte, é também o cume da liturgia da Igreja. Isto é, que se curva diante de Deus para agradecer a libertação da morte para a vida, o novo êxodo. O Salmo é o Salmo 90, 91, sobre a proteção de Deus. É um salmo do tempo do pós-exílio da Babilônia.
O Salmo canta que Deus é nosso refúgio, fortaleza, protetor, aquele que nos acompanha no tempo da provação. O salmista no templo encontra refúgio, pois este local é o local onde está a sombra do Onipotente. Diante dos portadores de morte, Deus protege o salmista, intervindo por meio de seus mensageiros, os anjos. O ser humano exposto ao perigo terá Deus a seu lado, não só para libertá-lo, mas para enriquecê-lo com seus dons. Os anjos de Deus são portadores da salvação divina. A segunda leitura vem tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, do versículo 8 a 13. Jesus realiza plenamente a palavra de Deus. Ele que veio a este mundo, que assumiu a natureza humana, que morrendo na cruz, ressuscitou dos mortos, está junto de todos aqueles que acreditam na sua pessoa. É pela adesão de fé em Cristo que nos salvamos, pois aquele que acredita no Senhor não será confundido. Em Cristo todos formam um corpo, e neste corpo não se faz distinção nem de judeu nem de grego, pagão, pois é o mesmo Senhor dos dois povos, que está aberto a todos aqueles que o invocam. A invocação implica uma entrega total, confiante, isto é, uma fé que o faz participar da salvação. O Evangelho do ano C é de Lucas. E a leitura é tirada do capítulo 4, do versículo de 1 a 13, as tentações no deserto. No Evangelho de Lucas, o templo ocupa um lugar especial. Foi no templo que Jesus menino foi apresentado ao Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 22. Foi no templo que Jesus foi encontrado por Maria e José e cuidava das coisas do Pai. No templo, ele expulsou os vendilhões. No templo, ele proclamou seus últimos ensinamentos. Lucas capítulo 19, versículo 41, até Lucas capítulo 21, a versículo 39. Lucas situa as 3 tentações. A primeira no deserto, onde o povo de Deus foi provado, saindo da escravidão do Egito. Depois foi provado no lugar alto, onde o diabo apresenta todos os reinos do mundo. Depois no alto do templo. Essas 3 citações estão colocadas no início de sua missão. Mas existe uma última, que vem colocada no Monte das Oliveiras, na agonia, quando o diabo retorna naquele que se chama momento oportuno. As 3 tentações têm como referência a missão de Cristo, que não se confunde com os poderes da terra. Poder econômico, o pão. Poder político, isto é, os reinos da terra. O poder religioso, no pináculo do templo. O diabo aproveita o momento de fraqueza da humanidade de Jesus, ele sentiu fome, então ele aproveita esse momento e, neste momento, está a porta de entrada para a ação do tentador, no momento da fraqueza, da fome. Assim também o diabo age nas fraquezas humanas, mas Jesus nos ensina 3 coisas. Primeiro, não só de pão vive o homem. Ele vence a tentação do pão fácil. Segundo, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O homem só se prostra diante de Deus, nunca se prostra diante do poder humano nenhum. Terceiro, não tentará o Senhor teu Deus, obrigando a Deus, a pessoa que tenta obrigar a Deus a fazer a sua vontade, a vontade da pessoa.
A quarta tentação, na agonia, completa, então, quando Jesus vence essa última tentação na agonia, dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas capítulo 22, versículo 42. Seguir a Cristo é estar disposto com a graça divina. E nós devemos aprender com ele também a vencer essas quatro tentações. A tentação da riqueza, a tentação do poder, a tentação da manipulação religiosa e a tentação de fazer a nossa vontade. E deixar de fazer a vontade de Deus, como acontece na agonia, e como Jesus também nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. A antífona de comunhão nos faz aproximar de Cristo no seu corpo e sangue. E a antífona diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Aquele que comunga do pão do céu deve também estar atento à palavra que sai da boca de Deus e dela se alimentar. Esse é um pequeno comentário para dar algumas pistas depois de reflexão para os nossos paroquianos e as pessoas que assinam este canal, refletindo o Evangelho, essas leituras do primeiro domingo do tempo da Quaresma. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.